Aleluia. Quando eu era criança, nossa família tinha uma igreja da família. Minha experiência da igreja foi bem ruim, horrível. Mas foi a única coisa que eu sabia. Não sabia outra coisa. Foi uma igreja tão fria que eu pensei que foi igual de um funeral. Tem que entender uma coisa lá nos Estados Unidos, os funerais são muito serenos, muito quietos. Aqui no Brasil, gritam, choram muito. Lá nos Estados Unidos, bem calma. E quando eu era criança, idade de Davi, eu odiei ir para a igreja, não gostei. Fomos Natal e Páscoa e de vez em nunca. Quando eu fiquei adolescente, fomos com mais frequência, de vez em quando, tem que entender, foi um culto religioso, uau, os hinos para fazer as pessoas dormir, e a mensagem do sacerdote não foi entendível, não sabia o que ele falou, não entendi nada da mensagem dele. Um dia, antes de entender realmente a palavra irrelevante, eu era adolescente, 16 anos, vazio no meu coração, procurando ajuda. Eu fui para o culto um dia, eu estava lá assistindo o culto, e não sei se eu lembro essa palavra exatamente, mas foi a palavra que entrou na minha cabeça, irrelevante. A igreja é irrelevante para a minha vida. Eu vim de uma família quebrada, divórcio. Meu pai foi embora, nos abandonou quando eu tinha 2 anos. Eu tinha a avó alcoólatra, eu tinha toda a minha família divorciada. E éramos religiosos. Eu pensei, isso é uma piada, a igreja não deve ser assim. E eu pensei, Senhor, acredito em Deus, acredito no Senhor, mas esse lugar é irrelevante para mim. Eu quis saber a verdade, eu quis saber se Deus fosse real ou não na minha vida. Do nada, do absolutamente nada, estava na faculdade, assisti um show sobre o exército americano. Vou embora. Tchau, família, tchau, vida, vou começar do zero no exército. Quando eu estava no exército, meu amigo me convidou à casa do oleiro. Eu falei, irrelevante, não gosto da igreja, não quero saber nada disso, mas foi um bom amigo. Estávamos viajando, ele falou que quando voltamos você pode ir para um culto. O primeiro culto foi tão diferente que eu falei, não, isso é uma igreja? Meu pastor pregou uma mensagem entendível. Deus me tocou, entrei minha vida a Cristo. Ele preencheu este vazio no meu coração. A Alison, minha esposa, Ali, estava grávida, 19 anos. Casei com ela. Deus mudou minha vida. De fato, a igreja foi tão central na minha vida que Deus mudou minha vida com os sermões. Meu pastor se tornou meu pai espiritual. Falou comigo. Foi bem estranho para mim, porque na minha igreja de infância, depois da missa, depois do tipo culto lá, o sacerdote, ele tinha um manto até o chão. E não sabia como ele caminhou, porque não moveu a cabeça dele. Ele praticou isso. Então, a maneira de ele caminhar mandou
o vibe que ele é intocável. Nunca sabia o propósito de um pastor? Não sabia que o propósito da igreja, o culto, até que chegar a uma igreja que prega a verdade, que uma igreja que combina com a Bíblia. Então, este sermão, essa noite, tem muito a ver com minha experiência e o que estamos fazendo aqui essa noite com essa pequena igreja, do princípio essa noite. 1 Coríntios 12, 27. A propósito, este sermão é para vocês essa noite. Um desafio. Desculpe, quarta-feira. Não gosto de desafiar pessoas na quarta-feira. Estão casados? Casados? Estão casados? Estão cansados, trabalhando toda semana? Amém? Outro desafio, pastor, por favor. Desculpe, briga com ele. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Este é o corpo de Cristo, a igreja, o corpo. Você é um indivíduo dentro deste corpo, igreja Casa do Oleiro, que tem endereço, Rua Ângelo Sampaio, 535, Água Verde, CEP 80250-120. Lugar específico, corpo, que tem um nome, Casa do Oleiro. Isaac de Casa do Oleiro. Miguel de Casa, isso é como nosso sobrenome, isso é nossa família, corpo aqui. O que significa isso para você essa noite? Significa que você tem um lugar aqui, um propósito aqui, uma responsabilidade aqui neste corpo. Para algumas pessoas é amém e outro ou mai. Ou não. Lembra que muitas pessoas tinham a mesma experiência do que eu tinha. A igreja foi irrelevante, um lugar para ir, entrar, sair quando você quiser, casualmente, entrar, ouvir uma mensagem, sair, nem conhecer uma pessoa, nem conhecer o pastor, nem saber o propósito desse lugar. Mas quero que saiba essa noite, você tem um lugar aqui, uma responsabilidade aqui. 1 Coríntios 12, 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Você está pensando, eu escolheria uma igreja com um pastor que fala português direitinho. Eu escolheria um lugar mais bonito, não sei. Não, eu fui chamado aqui, eu nasci de novo aqui, Casa do Oleiro. Vocês estão aqui essa noite, amém? Bem-vindo à sua família. Ele colocou você aqui como Ele quis. Incrível como Paulo usa a ilustração do corpo para descrever como é a igreja. Porque todo mundo entende como funciona um corpo. Ele usou o que se chama metáfora. É uma figura de linguagem em que um termo substitui outro em uma relação de semelhança entre os elementos que esses termos designaram. Então, ele falou, somos um corpo. O corpo, a igreja, tem membros individualmente para que nós podemos entender
como este lugar funciona e teu papel. Corpo. Todos os corpos têm uma cabeça, mais ou menos. Amém. Eu conheço pessoas sem cabeça, sem noção. Normalmente um corpo tem uma cabeça. A cabeça do corpo de Cristo é Cristo, óbvio, corpo de Cristo, a cabeça é Ele. O corpo é uma expressão da cabeça. Então, a cabeça que manda. A cabeça fala, quero fazer uma coisa. O corpo faz a vontade da cabeça. Ele tem um propósito. Este sermão não é necessariamente sobre o propósito de Cristo, mas eu posso explicar isso para vocês bem simples e facilmente. Cristo quer salvar pessoas. Simplesmente. Ele não está muito envolvido nas políticas, graças a Deus. Ele não se importa quem vai ganhar a Copa do Mundial que começa 20 de novembro. Ele não está preocupado com essa coisa. Ele está preocupado com a condição das almas no mundo. Todo esforço, toda a energia dele é tentando fazer o corpo alcançar pessoas perdidas. Não ter um show religioso. Graças a Deus. Não fazer essa coisa, esse tipo de coisa. Ele está preocupado porque, na realidade, uma pessoa sem Cristo está indo para o inferno e ele está tentando alcançar pessoas sem parar, dia e noite, sem parar. Nós somos o corpo de Cristo para alcançar os perdidos. Um corpo, obviamente, tem muitos membros, mãos, pés, rim, fígado, vocabulário, batata, quadril, antebraço, mandíbula, orelhas, nariz, olhos. Muitos membros, igual numa igreja. Os membros do corpo estão trabalhando juntos em harmonia para o propósito do corpo inteiro. A mão ajuda a comer, os rins são filtro, fígado filtro, e todo o corpo, pulmões, vai respirar, oxigênio para o sangue, e todo está trabalhando juntos em harmonia, igual aqui, estamos trabalhando, cada um de vocês tem um trabalho específico, e nenhuma parte do corpo é mais importante do outra parte do corpo. 1 Coríntios 12, 19. Para que saibam. 1 Coríntios 12, capítulo inteiro, é a ilustração do corpo. Estamos olhando pedaços desse capítulo. Diz: se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E todos os fracos falam, não, tá bom. Eu sou bem insignificante nesta igreja. Quero que saibam uma coisa. Não está nas minhas notas necessariamente, mas sabe que quando você não está aqui, eu sinto isso. Sinto tua falta, sempre, porque você tem um propósito aqui na igreja. Você é significante. Então, significa que você tem um propósito, um trabalho, uma responsabilidade, um lugar aqui, Casa do Vero, Rua Ângelo Sampaio 535. Você tem um trabalho aqui, nesta igreja. Uma responsabilidade.
teu lugar, teu propósito dentro do corpo. Não todo mundo é um mão, não todo mundo é fígado, não todo mundo é um olho. Cada pessoa tem seu lugar aqui. Então, isso deve começar a mudar sua percepção da igreja. Deve. Tento. Porque você está aqui essa noite. Porque está indo aqui. Também isso vai afetar sua maneira de ver fidelidade na igreja também. Tenho meu lugar, tenho meu trabalho, não posso faltar, não posso vacilar com meu corpo, outros membros do meu corpo. Você está aqui por uma razão muito importante, como ele quis. Este sermão não é necessariamente popular. Porque este sermão demanda esforço de você, responsabilidade de você. E vou falar a palavra sé. Sabe a palavra sé? Compromisso. Compromisso. Se comprometer. Não é popular. Responsabilidade número 1. Número 1. Responsabilidade número 1. Ache teu trabalho aqui. Às vezes, teu trabalho aqui na igreja vai ser revelado por um chamado de Deus forte. Oh, pastor, eu sinto esse fardo, uma carga de ajudar com os adolescentes. Pastor, eu tenho um desejo dentro de mim de tocar um instrumento musical. Eu tenho um fardo de fazer isso. Às vezes, você já sabe na hora teu chamado e vai encaixar bem aqui, porque tem muitas vagas. Vou explicar em seguida. Tem muitas vagas aqui, ok? Outras vezes, teu trabalho vem dos teus dons que você já tinha antes de ir para a igreja. Você pensou que os dons que você tem, talentos, habilidades, foi dado para você de ganhar muito dinheiro, para ser milionário. Não. Tudo que você tem, todos os talentos, habilidades, inteligência, tudo que você tem foi dado para você para o propósito aqui. Calma, todo mundo calma. Fique no teu assento. Tudo que tem. Habilidades. Às vezes, você vai achar teu trabalho aqui, em Casa do Oleiro, por causa de necessidade. Não é um chamado, não é um desejo. Pastor precisa da ajuda? Conte comigo. Eu vou fazer o que posso fazer. Tem que aprender isso. Ok, não quero, mas tá bom. Conte comigo, eu vou aprender. Amém? Estamos falhando a internet. Não mostra isso. Amém. Necessidade. Interessante. Uma igreja pequena tem muitas necessidades e tem pessoas que têm muitas responsabilidades na igreja por causa de falta de ajuda. Tem pessoas correndo lá. Tem que fazer isso, tem que fazer isso. Não temos água, desculpa, visitantes, não temos água. Ninguém trocou a água, temos 2 vazios, sabe? E tem ar lá, e tem quem vai fazer, quem limpar, quem vai fazer. Temos que... Uma igreja pequena. Uma igreja grande é mais fácil ser preguiçoso. Todo mundo tem um trabalho, eu posso ficar no meu... Mas aqui é difícil. Ou teu trabalho vai ser revelado aos poucos, com o tempo.
vai escutar pregação que vai chamar você de fazer uma coisa. Meu primeiro trabalho em Casa do Oleiro, eu limpei a privada. O primeiro trabalho. Bom, hein? Urina. Feio, né? Primeiro trabalho. Christopher. Banheiro, inodoros. Inodoro? Não, privada. Toilet. Privado. Não privada. Privada. Não é muito privada. Privada. Eu fui promovido. 3 meses promovido. Aspirador. Um tapete na igreja. Eu pensei que eu ganhei a loteria. Um novo convertido entrou e eles mandaram ele limpar a privada. Eu falei, eu estava no respirador. Sincero, eu pensei que... eu caminhei na igreja com orgulho. Eu fui promovido para respirador. Depois disso, eu fui promovido chefe de equipe de limpeza na igreja. Eu tinha funcionários agora na igreja. 3. Incrível! Depois disso, eu entrei no ministério. Eu fui parte do time de teatro. Acredito ou não, eu era ator. Tá bom? Time de lá, e eu sempre fui o caráter que ninguém queria ser, porque era novo. O personagem, ator, um personagem que ninguém queria. Não sei como, foi um milagre. Eu estava aprendendo a tocar violão, e houve uma vaga de tocar violão do lado de Andrew. Andrew era profissional, sabe esse tipo, essa coisa é muito, muito bom. Meu trabalho é sentar do lado dele e tocar violão. Eu estava tremendo, frente de toda a congregação, eu estava tremendo. Ele foi para a minha caixa de som e colocou em 0. Ele falou, sorri. Eu estava fingindo, tocando. Ele falou, você é ruim. E lembro, sério, eu praticava muito. Um mês depois, ele colocou em 1. Na minha época, quando eu era discípulo, foi um privilégio estar no ministério. Uma honra. Um privilégio de receber isso, foi um desejo de servir na casa de Deus. E hoje em dia, essa geração de jovens. Que me... Tem que achar um trabalho aqui. Ok, tem uma lista. Para mim, principal é ajudar com os visitantes. Para que saibam, eu era um nerd quando eu era adolescente. Bem nerd, rejeitado. Eu não era descolado como agora. Não tinha roupa de marca, não tinha nada disso, não tinha os amigos legais lá, nada. Eu sei como é ser rejeitado, a sensação de estar sozinho num lugar e toda a minha vida. Se eu vejo uma pessoa sentada sozinha lá, temos que falar, temos que ser amigo para essa pessoa. Não sabe o que está acontecendo na vida deles. Um amigo no lugar desconhecido é como esse salva-vidas, esse tubo de salva-vidas. É como, não estou sozinho. Vale muito para mim.
nossa igreja para as pessoas novas. Trabalho, oração, dar, dízimos, ofertas, música. Eu ensino. Violão, baixo, bateria. Isaac pode ensinar o piano. Trabalhos na igreja. Cantores, cantoras. Eu sei, vocês querem me ouvir cantar todos os cultos, porque gostam da minha voz, né? Não, pastor, não queremos um brasileiro lá, queremos ouvir até o sotaque. Isso não é meu trabalho, ser líder da música, sabe? Vocês sabem disso. Você faz um bom trabalho, deixa lá. Músicos, crianças, ajudar no berçário. Quantas mulheres pediram para a Alice, pode me colocar na calendário para ajudar com as crianças? Ou não gosto de ver minha esposa aqui? Eu falo com vai para o aniversário hoje? Sim. Não sei por que coloquei esse trabalho aqui. Não sei se é um trabalho muito... Mantenha uma atitude positiva. É um trabalho bom, né? Levar pessoas para a igreja, fazer um discípulo. Administração. Agora estou fazendo toda a administração da igreja. Todo que entra, paga boletos, tudo isso. Alguém vai tomar essa responsabilidade. Manutenção na igreja. Já preguei isso quase 9 meses atrás. Quem vai limpar o filtro do ar-condicionado? Eu deixei o ar lá, nem toquei. Nem uma pessoa na igreja limpou os filtros nos ar-condicionados. Agora, acha que tem algo marrom saindo lá? Olha, que isso? Feio. Se eu fosse um visitante e eu viesse sujeira lá, eu fugiria dessa igreja. Duro. Eu sou duro. Tecnologia na igreja. Hospitalidade. Convidar pessoas para a tua casa. Limpeza. E a lista continua. Ok, tem que achar um trabalho na igreja. Adolescentes, crianças, escola dominical, aventura, ajudar, muitos trabalhos. Ok. Segundo trabalho, responsabilidade, é conte comigo. Adoro essas palavras porque são parte da fibra do da minha caráter, meu caráter. Se eu digo que pode contar comigo com qualquer coisa que falo para vocês, se não estou lá, é porque estou no hospital, na coma. Sério? Porque no exército, conte comigo significa que nossas vidas dependem de você estar no teu lugar. Não brinca com isso. É parte da fibra do meu caráter. Conte comigo. Estarei aqui quando eu falo que vou estar aqui. Conte comigo é fidelidade no corpo. Graças a Deus, meus pulmões, fígado, né? Conte comigo. Vou estar com você amanhã quando eu estar correndo. Obrigado por vir. Nem pensei que não iria estar. Mesmo com pessoas na nossa igreja. Eu sei quem vai estar aqui. Eu sei. Já antes de começar o culto, eu sei quem vai estar aqui. Isso é muito importante para o corpo cumprir sua tarefa. Não se preocupe, vamos começar com a privada e depois mais responsabilidade. É um teste.
A Bíblia diz que quem é fiel no pouco também é fiel no muito, quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Então, sempre começamos com um trabalho bem pequeno. Se você vacilar com esse trabalho, não é uma grande coisa, não todo mundo vai ver para você. Então, não colocamos as pessoas numa posição de responsabilidade sem ser provado. Faz sentido? Tem que ser provado, entrar lá e contar com você. E número 3, sua terceira responsabilidade essa noite é resolver conflito entre o corpo. Amém. 1 Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. É difícil ficar bravo com teu irmão nessa igreja, porque estamos bem próximos. Numa igreja grande, você pode entrar a entrada de leste. Não sei, algum dia vamos ter uma entrada de leste e outra de oeste. Sul e norte, amém? E o irmão Jorge entra leste, eu vou entrar oeste hoje. E sentar lá. E divisão é difícil achar ou identificar, mas aqui, se você tem problema com teu irmão, afeta o time, afeta o ambiente da igreja, proporcionalmente. 20 pessoas, mais ou menos, dentro da igreja. Se 2 pessoas estão brigando, é 10% da nossa igreja. Em conflito. Imagina se 10% do teu corpo está em conflito com o resto do corpo. Você tem que resolver atrito e conflito na igreja. Não um sermão como essa noite, mas a maioria das coisas você pode passar batido e deixar isso lá. Irmão, um dia difícil hoje, entendo isso, nada. Mas se tiver um conflito real, você tem que falar com teu irmão, tua irmã. Ei, você me ofendeu, eu quero resolver isso, não quero que seja atrito entre nós. Talvez foi um mal entendido, algo não sei, vamos resolver isso agora, lá atrás. Não, amém? E tem que resolver o conflito aqui. Ok? Qual é o problema, a maior problema eu ia dizer a igreja, eu ia dizer família, lugar. Fofoca. Fofoca é o corpo comendo si mesmo. O que é câncer? Qual é o corpo comendo outras coisas, multiplicando o feio e outra coisa lá? Fofoca. Inveja. Bem, na nossa igreja, para que saibam, onde eu fui salvo em Carolina do Norte, foi muitos soldados nessa igreja. Soldados são muito competitivos. Muito. E se um irmão foi promovido, vou ganhar dele. Estamos no reino de Deus. Inveja mata. Ciúme. Inveja. Uma casa dividida não pode ficar em pé, hein? Amargura. Quais são suas responsabilidades? Número 1, achar um trabalho. Número 2, conte comigo. E número 3, tem que resolver conflito. Amém? Ok, muito bem. Eu tenho um trabalho grande, vou fechar. Vou mostrar como é todas as igrejas no mundo. Ok? Em todas as igrejas tem este lugar, ok? Novos convertidos e visitantes. Obrigado por vir essa noite, ok? Novos convertidos, novos na igreja, e visitantes, ok? Vem para só conhecer, observar, convite, passeando,
visitantes, todos os cultos, todas as igrejas. Tem outro grupo de pessoas na beira. Na beira são as pessoas que vêm à igreja, são parte da igreja, mas eles não têm responsabilidade ainda. Ok? Então, eles podem vir ou não. Essa noite estamos perdendo pessoas. Graças a Deus que estão indo, dando boas atitudes, gostam da igreja, adoram o pastor. Eles adoram o pastor, gostam dele, gostam. Não é que eles têm algo contra, que não estão prontos para se comprometer ainda na beira. Mas aqui, muito importante, para entender beira e novo convertidos, tem que entender o núcleo da igreja. O núcleo da igreja são as pessoas que levam o peso da igreja fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Eles levam ao trabalho. Eles abrem a porta da igreja, ligam as luzes, preparam a igreja. Eles tocam instrumentos musicais. Eles trabalham com as crianças como lista. Eles estão levando o peso da igreja e eles estão aqui sempre. Eles têm um trabalho aqui e posso contar com eles. Núcleo. Isso é núcleo. Meu trabalho é diferente do que um trabalho secular ou o exército. No exército, tem que obedecer. Capitão. Aqui, todos são voluntários. Meu trabalho é mais difícil. Sente minha dó? Então, eu não posso forçar a ninguém trabalhar aqui. Você tem uma escolha das igrejas, ok? Você não tem que estar aqui. Meu trabalho é inspirar você ir na direção do núcleo. Meu trabalho não é rogar, por favor, serve Deus. Imagine se eu tivesse que rogar as pessoas a servir Deus. Por favor, para mim. Não para Deus. Para mim, por favor. Não dá. Tem que ser inspiração do Espírito Santo. Tem que ser inspiração do pastor. Porque estamos fazendo um movimento espiritual aqui no Brasil. Tem que ter algo dentro da pessoa que se diz, pastor, conte comigo. Vou estar lá. Eu quero aprender um instrumento. Eu quero levar um pouco de responsabilidade. Agora, quero que saibam uma coisa do meu trabalho. Tem pessoas mais devagar do que outras pessoas indo para o núcleo. Por quê? Receio. Foi machucado numa outra igreja no passado e eles têm receio. Eu respeito isso, eu espero, eu inspiro. Vamos quando estiver pronto. Tem pessoas que não estão prontos para se comprometer ainda 100%. Eu espero. Tem pessoas que... Desculpe, tenho que falar nas minhas notas. São algumas pessoas preguiçosas. Porque é sacrifício, tempo, suor, sangue. Outras pessoas, conte comigo, está lá, convertido, como Paulo na Bíblia. 3 dias depois da salvação, ele foi para o núcleo. E não deixaram ele entrar à igreja. Acredite ou não. Ele foi tão convertido que surpreendeu todo mundo, porque ele era assassinador da igreja. Bateu na porta da igreja, quero ser parte do núcleo. Não confiamos em você. Por favor, deixa-me entrar. Pausa para afeto. O que acontece quando você se mover
Para quê? O que acontece com você? Você cresce espiritualmente. Sério. Em maio, ano que vem, vou ser pastor por 23 anos. Muito tempo. Em inglês falamos muito água embaixo do ponte. Muito água. Muita água. Na minha experiência, aqueles que se movem para centro, para ajudar na igreja, crescem espiritualmente. Eles fazem músculos espirituais. Eles esticam sua fé, amplificam sua fé. Eles crescem, eles buscam Deus. Eles entram no quarto de oração para orar. Está lendo sua Bíblia. Eles sentem um peso da responsabilidade de estar na igreja. É como se fosse na academia e você está levando a barra só. Por 3 anos. Ok, tá bom, pelo menos está na academia. Mas vamos colocar um prato lá, outro prato. Prato se chama? Disco? Prato? Peso. Coloca 10 quilos lá e vamos. E uma vez que você faz, vai ser difícil no princípio e depois, mais força, coloca 2, 3. Ou sabe por que também você cresce quando está no núcleo? Domingo. Você não quer sair da cama. Não falem amém, você sabe quem é. Não quero sair da cama. Frio em Curitiba, quero ficar na cama. Não posso, tenho que tocar a bateria. Verdade? Não pode ser preguiçoso. Imagine, porque todo mundo vai ter dias quando não sentimos a vontade de ir para a igreja, mas se tiver responsabilidade, ei, Miguel está contando comigo, meu time está contando comigo, vou levar meu traseiro dentro da igreja. Cresce. Se não ter um trabalho na igreja, ok? Digamos que você não tem nenhuma responsabilidade na igreja. Domingo da manhã, está cansado, está frio, quem vai faltar? Não tenho responsabilidade. Posso ficar lá e posso pescar no mar. Porque não tenho responsabilidade. O pastor não vai cobrar porque não tenho responsabilidade. Ah, você é bem inteligente. Espertos vocês são. Uma vez que falo, conte comigo um pastor, ele me vai ligar. Vai me ligar. Exatamente. Melhor notícia. O que acontece quando você entra pelo núcleo da igreja? A igreja cresce. Quanto mais pessoas no núcleo, proporcionalmente, mais pessoas na beira e mais novos convertidos. Se ficar com 10 pessoas no núcleo da nossa igreja para sempre, nossa igreja sempre vai ficar 40 pessoas. Eu sei que metade da igreja está faltando essa noite. Tá bom, tranquilo, não surtem. Amém? Tá bom. Só isso. Quanto mais, podemos tocar mais bairros. A igreja vai ter mais impacto. A igreja vai ajudar mais ministério, mais crianças na aventura, mais pessoas. Quanto mais pessoas, menos cabelos brancos do pastor. Eu vi uma foto quando eu cheguei no Brasil. Eu era bem bonito nesse tempo. Brasil. Vamos fechar nossos olhos. Vamos fechar em oração. Eu quero fazer impacto
Aqui no Brasil. Eu estou na rua quase todos os dias. Eu vejo muita necessidade. Muitas famílias, muitos adolescentes que precisam da ajuda. Uma causa enorme, uma causa que vale a pena a igreja. Este lugar tem um propósito. Este corpo tem o propósito de alcançar e ajudar pessoas realmente. Ajudar pessoas a quebrar vícios. Ajudar casamentos. Fazer uma igreja real. Uma igreja sincera. Uma igreja onde as pessoas podem achar ajuda. Você pode ser parte disso. Precisamos de você. Agora você que sabe. Um passo na direção do núcleo. Um pouco mais compromisso. Vou ir para o culto 3 vezes. Conte comigo, pastor. Não quero uma responsabilidade agora, mas eu vou para todos os cultos, vou orar e manter uma boa atitude. Muito bem. Um passo na boa direção. Pastor, estou indo para a igreja 3 vezes. Vou começar a orar com o Senhor antes dos cultos. Pouco mais. Pastor, conte comigo, limpar a igreja, ajudar. Me dê uma responsabilidade pequena. Se tiver conflito com teu irmão, irmã, tem que resolver isso já. Antes de abrir o altar. Eu falei no princípio do meu sermão que a igreja foi irrelevante por mim, porque nunca ofereceram a salvação. Nunca ofereceu uma maneira de ficar certo com Deus. Eu estava bem perdido. Se você essa noite não está certo com Deus, se não estiver certo com Deus, se você quer orar uma oração da salvação, se arrepender dos teus pecados, quero que levante tua mão. Alguém?